Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 33ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Primeira leitura. Início do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono e, no trono, alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina, um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo! 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 Senhor Deus Todo-Poderoso! Aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus, e diziam: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Santo, Santo, Santo Senhor Deus Onipotente. Santo, Santo, Santo Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor Deus Onipotente. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi, a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco?
Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Fidelidade e coragem para fazer frutificar os dons de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos servos e das moedas de prata, uma história que nos desafia a refletir sobre a maneira como temos administrado os dons que Deus nos confiou. Jesus conta essa parábola enquanto se aproxima de Jerusalém, onde sabia que enfrentaria sua paixão e morte. Ele estava ciente de que os discípulos acreditavam que o reino de Deus iria se manifestar de forma imediata e visível. Assim, Jesus usa essa parábola para ensinar sobre o tempo de espera e a importância de sermos fiéis e corajosos enquanto aguardamos o retorno do Rei. Na parábola, o homem nobre que parte para um país distante representa Jesus, que foi ao Pai e confiou a cada um de nós uma missão, representada pelas moedas. Cada um dos servos recebeu recursos para trabalhar e fazer render os talentos recebidos. Aqui, Jesus nos lembra de que todos, sem exceção, recebemos dons e habilidades únicas, confiadas a nós por Deus, e temos a responsabilidade de colocá-los a serviço do reino. O primeiro e o segundo servos representam aqueles que, com coragem e determinação, fazem o que podem para multiplicar os dons recebidos. Eles agem com fidelidade e dedicação, e são recompensados pelo Senhor. Eles compreendem que esses talentos não são apenas para o benefício próprio, mas para que o reino de Deus cresça e prospere. Por outro lado, o terceiro servo age movido pelo medo. Ele guarda a moeda, escondendo o talento que lhe foi confiado. Ele age com uma visão distorcida de seu senhor, acreditando apenas em sua severidade, o que o paralisa e o impede de fazer o bem que poderia ter feito. Este servo nos alerta para o perigo de deixarmos o medo e a falta de confiança em Deus nos impedirem de avançar. Quando deixamos de lado a missão que o Senhor nos confiou, corremos o risco de estagnar, escondendo os dons que Deus quer que multipliquemos para a edificação do seu reino. Essa parábola é um convite a cada um de nós para refletir: como estamos usando os dons que Deus nos deu? Estamos agindo como os primeiros servos, que enfrentaram os desafios e se esforçaram para multiplicar os recursos recebidos? Ou estamos, por medo ou falta de confiança, guardando e escondendo o que nos foi dado? Jesus nos ensina que Deus espera de nós um coração generoso e corajoso, disposto a assumir riscos e a trabalhar pela sua glória. Não devemos temer as dificuldades, pois o Senhor está conosco. Quanto mais multiplicarmos nossos dons, mais Deus nos confiará, pois a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Queridos irmãos, que possamos responder ao chamado de Deus com fidelidade, perseverança e coragem, buscando sempre fazer frutificar os talentos que recebemos para a glória do reino dos céus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos fortaleça na nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.